Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada nós eu fiz uma breve introdução ao estudo das lentes esféricas. Daí vocês viram que existem lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. Se o índice de refração da lente for superior ao do meio, as de bordas finas são lentes convergentes, as de bordas grossas são lentes divergentes. Do contrário, ou seja, se o índice de refração do meio for superior ao da lente, as de bordas finas passam a ser divergentes, as de bordas grossas passam a ser convergentes. Mostrei 3 lentes de bordas finas, 3 lentes de bordas grossas e como saber o nome de cada uma delas, expliquei para vocês de forma bem detalhada. Continuando, com o assunto lentes esféricas, hoje nós vamos ver duas coisas. A primeira delas é essa aqui, elementos de uma lente. Elementos de uma lente. Muito bem. Quais são os elementos de uma lente esférica? Quais são esses elementos? Vou mostrar para vocês agora. Bom, vocês viram que existem 2 tipos de lentes. A lente convergente e a lente divergente. Os elementos são os mesmos, então eu vou escolher uma dessas lentes. Eu vou escolher, por exemplo, a lente convergente, mas não se preocupem, porque esses elementos eles são os mesmos para as duas lentes, tá? Então, eis aqui uma lente convergente. Essa é a representação da lente convergente, tranquilo? E aí, quais são os elementos de uma lente? Meus amores, toda lente, assim como um espelho esférico, tem um eixo principal, que é esse eixo aqui. É um eixo perpendicular à lente. Assim como nos espelhos esféricos, na lente nós temos também o eixo principal, ok? Vocês lembram nos espelhos esféricos que todo espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, ele tinha um foco. Aqui também, a lente ela tem foco. A diferença é que ela tem 2. Então, a lente ela tem 2 focos principais, que eu vou chamar de F e F'. F e F'. Bom, vocês lembram que o espelho esférico tinha um centro de curvatura? Então a lente também tem, só que aqui ele não irá se chamar de centro de curvatura, e sim de ponto anteprincipal. Então a lente tem 2 pontos anteprincipais, é o equivalente ao centro de curvatura no espelho esférico, A e A'. E por fim, o cruzamento, a intersecção entre uma lente, seja ela convergente ou divergente, e o eixo principal, é o que nós chamamos de centro óptico da lente. Lá nos espelhos, esse ponto era chamado de vértice. Então, para você não se perder, são os principais elementos de uma lente, tá certo? Então, ó, F e F', F e F', F e F' são os focos principais da lente, tá? São os focos principais. O é o centro óptico, O é o centro óptico, e A e a linha, A e a linha, são os pontos anteprincipais, Perfeito? Então, esses são os principais elementos de uma lente esférica. Tranquilo? Perfeito? Joia? Muito bem. Nosso próximo passo. Já sabemos quais são os elementos de uma lente. Esses elementos, repito, servem tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Tá? Então, nosso objetivo agora, raios particulares. Raios particulares. Bom,
Como se comporta uma lente esférica? Como se comporta uma lente esférica quando raios de luz a atravessam? Primeiro, lembre-se que o fenômeno predominante numa lente esférica, no espelho, o fenômeno predominante é a reflexão. Na lente esférica é a refração. Perfeito? Tranquilo? Aí eu vou começar com a lente, já que tem aqui um esquema, com a lente convergente. Então eu vou começar com a lente convergente. Então, como se comporta uma lente convergente quando atravessada por alguns raios de luz? Então eu vou usar já esse esquema aqui para mostrar para vocês. Já que o esquema está pronto. Pronto. Vou mostrar agora. Bom, então, como é que essa lente se comporta quando atingida por alguns raios de luz? Então, por exemplo, o que é que acontece com todo raio paralelo ao eixo principal ao atingir uma lente convergente? O que é que vai acontecer com esse raio? Bom, esse raio de luz atravessa essa lente convergindo, olha só, sendo esse raio de luz desviado, olha só, para o foco principal dessa lente. Então, todo raio paralelo ao eixo principal de uma lente convergente tem que ser desviada para o foco principal. Observe que isso funciona tanto com a luz vindo do lado esquerdo ou vindo do lado direito. Perfeito? Está aqui a primeira propriedade. A segunda é a seguinte. O que é que acontece quando um raio de luz passa pelo centro óptico de uma lente? Esse raio passa direto sem sofrer nenhum desvio. Então, quando a luz passa pelo centro óptico de uma lente, ela não sofre nenhum desvio. Ok? É o único ponto onde não há nenhum desvio. Ok? Bom, Sandro, e se um raio de luz passar pelo foco principal de uma lente? Bom, aí vale o princípio da reversibilidade da luz, né? Vocês lembram que a reversibilidade da luz nos diz que a trajetória descrita pela luz independe do sentido de seu percurso. Então, se a luz passar pelo foco principal, ela deve ser refratada, olha só, de que forma? Paralela ao eixo principal. Né? E por que vale a reversibilidade da luz aqui? Veja, se o raio é paralelo ao eixo principal, se refrata para o foco principal. Se passar pelo foco principal, se refrata paralelo ao eixo principal, exatamente como vocês viram aqui. E, por fim, se um raio de luz passar pelo ponto antiprincipal de uma lente convergente, ele deverá ser refratado para o outro ponto antiprincipal. Tranquilo? Esses são os principais casos, né, da luz atingindo uma lente convergente. Repetindo, todo raio paralelo ao eixo principal se refrata para o foco principal. Se passar pelo centro óptico, se refrata sem sofrer desvio. Se passar pelo foco principal, se refrata paralelo ao eixo principal. E se passar pelo ponto antiprincipal, se refrata para o outro ponto antiprincipal. Vocês vão ver na próxima aula que isso aqui vai ser fundamental para a formação das imagens. Perfeito? Tranquilo? Então, eis aqui os raios particulares para a lente convergente. Agora, e para a lente divergente? Como se comporta uma lente divergente? Como se comporta uma lente divergente ao ser atingida por alguns raios de luz? É isso que nós vamos ver agora. Então vejam.
lente divergente. Lente divergente. Bom, se a lente for divergente, como é que ela vai se comportar ao ser atingida por alguns raios de luz? Vamos ver. Vou só fazer uma pequena modificação aqui. Pronto. E a modificação vai ser a seguinte. Vou só transformá-la numa lente convergente, tá? Pronto. Aliás, transformar numa lente divergente. Então, deixa eu só resolver isso aqui. Pronto. Lembre-se que esse aqui era o símbolo, né, da lente convergente, mas que esse aqui é o símbolo da lente, é a representação da lente divergente. Mostrei isso para vocês na aula passada. Pronto, agora nós temos uma lente divergente, perfeito? Então, como é que essa lente se comporta ao ser atingida por alguns raios de luz? Eu vou usar exatamente os mesmos, com as mesmas cores para vocês entenderem melhor. Então vejam, o que é que acontece com todo raio paralelo ao eixo principal ao atingir uma lente divergente? Na lente convergente, ele é desviado para o foco principal. Mas a lente, isso na lente convergente, mas a lente divergente, ela espalha os raios. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse raio ele vai ser desviado para cima, mas não é desviado de qualquer maneira, é desviado como se estivesse vindo do foco principal. Então, a lente divergente faz isso. Todo raio paralelo ao eixo principal se refrata, tá? Através dessa lente divergente, se espalhando como se estivesse vindo do foco principal. Tranquilo? Ok? Mas e se um raio de luz atravessar o centro óptico dessa lente divergente? Aí vai ser exatamente igual à lente convergente. Não haverá desvio. Então, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, quando a luz passa pelo centro óptico, não ocorre desvio. Perfeito? Ô Sandro, e se um raio de luz atingir uma lente divergente, de tal maneira que esse raio aponta para o foco principal? Então, se esse raio apontar exatamente para o foco principal, ele vai ser refratado como? Ele vai ser refratado paralelo ao eixo principal. Ele se refrata paralelo ao eixo principal. Perfeito? Tranquilo? Então, todo raio que atinge uma lente divergente apontando para o foco principal deve se refratar paralelo ao eixo principal. E por fim, se um raio de luz atingir uma lente divergente apontando para o ponto anteprincipal, se a luz atingir a lente apontando para o ponto anteprincipal, o que é que vai acontecer com esse raio? Ele vai se refratar como se estivesse vindo do outro ponto principal. Então a luz se refrata como se estivesse vindo do outro ponto principal. Vamos lá, recapitulando. Vejam. Lente divergente, né? Todo raio paralelo ao eixo principal se refrata como se estivesse vindo do foco principal. Se a luz passar pelo centro óptico, ela não sofre desvio.
Se a luz atingir a lente apontando para o foco principal, essa luz deve se refratar paralela ao eixo principal. E se esse raio de luz atingir a lente apontando para o ponto principal, ela deve se refratar como se estivesse vindo do outro ponto principal. Um detalhe aqui interessante é que observem que na lente convergente, os raios de luz refratados passam pelo foco e pelo ponto principal. Na lente divergente, são os prolongamentos. Como prolongamentos não existem, esses pontos são chamados de pontos virtuais. Aqui, esses pontos são chamados de reais. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, tá aqui, eis aqui os raios particulares, né, como a lente convergente e a lente divergente se comportam quando atingidas por alguns raios de luz. Beleza? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como essas lentes conseguem, quais são as imagens formadas por essas lentes, né? As características, as aplicações, nós veremos isso na próxima aula. Valeu, galera? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!